Guaratinguetá, São Paulo, 13 de maio de 1739. A igreja acredita que a data é o dia do nascimento do menino Antônio Galvão de França, que mais tarde se tornaria o primeiro brasileiro a ser canonizado. O que faz de alguém um santo? O que faz de um menino comum nascido no interior de São Paulo, na cidade de Guaratinguetá, ser elevado à honra dos altares? Pela primeira vez na televisão brasileira, a gente está na casa onde nasceu Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro. Uma casa que é habitada ainda por familiares. No Arquivo A de hoje, você vai conhecer detalhes da história do nosso famoso Frei Galvão. A vida vivida no Evangelho. Porque toda essa a arte que para muitos é rebuscada, tem grande valor, ela tem um significado profundo da vida no Evangelho. Se lá fora esse mosteiro é simples, né? Quando entra, ele se torna algo, né, que para o artista é reluzente, mas para nós que temos fé, estamos entrando aonde? No interior do Evangelho, que é um tesouro, né? Que quando achamos esse tesouro, a gente vende tudo, né? E abraça o Evangelho e a Cristo Jesus. É o que o Frei Galvão quis dizer com isso. Não é para reluzir, né? Mas é para atrair, né? Da simplicidade para o centro do Cristo que reluz, que atrai, que é um tesouro em nossas vidas. É um brasileiro como nós todos. O bonito na história é isso, não era uma pessoa muito especial. Ele teve os dons, claro, mas ele teve a vontade de ser uma pessoa dedicada a Deus, né? Então, é um brasileiro como qualquer um de nós pode ser. Agora, quantos Frei Galvão existem que a gente conhece? São poucos. Você já pensou se todos nós, a metade da população do Brasil, 100 milhões de pessoas, se dedicassem à oração, entregassem sua vida a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, né? Ou alguma vocação assim, cristã, caridade, né? As santas casas de caridade, misericórdia. O que esse mundo se transforma de uma forma fantástica. Então, está lá como exemplo de vida, é o único, talvez por uma questão de polarizar a atenção da humanidade, dos brasileiros no princípio. E essa aqui é a beleza dos santos. Eles têm uma biografia exemplar e começam com um ser humano comum e provam que qualquer um de nós pode crescer em santidade, em fé, enfim, tudo de bom. E no andar térreo da mesma casa onde Frei Galvão nasceu, funciona uma preciosidade, a Casa de Frei Galvão. Esta é a parte do imóvel que é aberta ao público. Dedica peças e objetos que retratam momentos da história do santo ainda em vida. Tudo guardado com o maior zelo por uma descendente de duas irmãs de Frei Galvão. Dona Teresa tem dedicado quase que toda a sua vida para propagar a memória do parente. O Frei Galvão nasceu nesta casa em 1739 e ficou aqui até os 14 anos, quando foi para o convento dos jesuítas, no qual, com o tempo, ele voltou porque os jesuítas foram recolhidos de volta para Portugal. Aí ele entrou para a Ordem Franciscana em Taubaté. São quadros, móveis de época, imagens doadas por devotos, relíquias, fotografias oferecidas por quem por ali passa, objetos que pertenceram à família ou foram usados por Frei Galvão.
As dobradiças e os pregos são da época da construção da casa. E a imagem de Nossa Senhora da Conceição, dentro do oratório, pertenceram aos pais de Frei Galvão. Será que foi diante dessa imagem que o santo, ainda menino, se sentiu chamado a ser devoto de Nossa Senhora? Os pais do Frei Galvão eram muito religiosos e tinham como santa de devoção Nossa Senhora Santana, que é a mãe de Maria. E o Frei Galvão adotou esse nome quando se tornou frade, ele passou a se chamar Frei Antônio de Santana Galvão. Aliás, conta a tradição que foi ainda na infância que o menino Toninho começou a chamar a atenção. Teresa conta que aos 9 anos, Antônio brincava às margens do rio Paraíba do Sul, o mesmo rio em que Nossa Senhora Aparecida foi encontrada pelos 3 pescadores. Em meio às brincadeiras, seu amigo caiu no rio e começou a se afogar. Apavorado pelo perigo, Frei Galvão, que não sabia nadar, foi visto por agricultores andando sobre as águas para salvar o amigo em apuros. Teria sido o primeiro milagre, uma lenda da região, ou a primeira manifestação de um de seus 3 dons? Ele tinha o dom da levitação. Quando ele rezava com aquela maior fé, ele se elevava do solo. Tinha o dom da premonição, que ele percebia fatos que estavam acontecendo a longa distância, assim como uma vez que estava tendo um terremoto em Portugal, e ele tocou o sino para chamar os devotos para rezarem pelos portugueses que estavam nesse drama. Foi um terremoto muito grande, mas ele previu daqui, naquela distância, em Portugal. E tinha o dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Teve um caso perto de Tu, em que ele estava rezando a missa em São Paulo e um amigo dele, que tinha sido esfaqueado, pedia a extrema-unção com o Frei Galvão, numa distância, até hoje é longe. E ele parou a missa e falou: dá licença que eu vou rezar por um amigo que está passando mal. E se ajoelhou e ficou ali. Nisso, ele apareceu lá onde estava o amigo e falaram: nossa, olha que sorte, o Frei Galvão chegando aqui. Aí ele deu a bênção, deu a extrema-unção para o amigo e continuou a missa em São Paulo. Aí os parentes vieram agradecer ao Frei Galvão ele ter estado lá e sumiu de repente, né? E agradecer ele ter acudido o amigo. E o porteiro do convento falou assim: olha, o Frei Galvão não saiu daqui, não. Ele continuou aqui, não viajou. Aí eles quiseram falar pessoalmente com ele e ele disse: realmente, eu estive lá. Como foi, eu não sei. Mas mesmo com tantos dons, nem sempre o frade milagroso conseguia atender a todos. Certo dia, durante o século XVIII, um homem se debatia por causa de fortes dores provocadas por cálculos na vesícula. Ele pediu a Frei Galvão para que o abençoasse, para se livrar da dor. Lembrando do poder da intercessão da Santíssima Virgem Maria, Frei Galvão escreveu em um pedacinho de papel um verso em latim, que traduzido para a língua portuguesa significa: depois do parto permanecestes intacta, Virgem, Mãe de Deus, intercede por nós. O futuro santo amassou o pedacinho de papel e pediu para que o doente engolisse, como se fosse uma pílula. Pouco tempo depois, o enfermo expeliu os cálculos sem dificuldades. De acordo com relatos históricos, esse é um dos episódios que marcou o início da fé nas pílulas de Frei Galvão. Antes mesmo de morrer, já realizava milagres.
Por falar nisso, o Mosteiro da Imaculada Conceição, na mesma cidade, é um dos locais responsáveis pela fabricação das famosas pílulas milagrosas de Frei Galvão. As irmãs de clausura recebem pedidos e enviam para as paróquias e pessoas de todo o país. As irmãs mostram como trabalham para fabricar as pílulas. Saindo de Guaratinguetá, é hora de ir a São Paulo. Na capital paulista do século XVIII, Frei Galvão já era conhecido. Chegou lá após uma temporada de estudos em Salvador e no Rio de Janeiro. Quase foi padre da Companhia de Jesus. No entanto, os jesuítas foram expulsos do Brasil por um período, mas Antônio então se sentiu atraído pela vida franciscana e mudou-se para o convento São Francisco, onde estudou, trabalhou e morou por cerca de 60 anos. Frei Mário nos recepciona e relembra fatos importantes. Esse convento praticamente era o local onde ele se abastecia com a vida fraterna, com a vida de oração, né? E meditação, contemplação. E estamos, inclusive, num espaço aqui onde estão as estalas, onde os frades, por 5 ou 6 vezes ao longo do dia e de noite, inclusive, faziam as orações, né, da igreja, né, a liturgia das horas, como chamamos hoje, né? E daqui ele saía em missão, para ser esse missionário da paz e da caridade, acolhendo as pessoas, abençoando, fazia esse caminho diariamente, daqui até o Mosteiro da Luz. Em um dos altares, ali está a imagem original de Nossa Senhora, em que Frei Galvão, de joelhos, se consagrou à Imaculada. E a pílulazinha que Frei Galvão escreveu, porque ele foi chamado para ir atender uma senhora que estava em perigo de morte, né, no parto. E ele não tinha como chegar até lá, né? Então ele escreveu na hora, pegou um papelzinho e escreveu uma jaculatória, assim se chama, né? Que, dizendo assim, em latim, né? Mas dizendo, mesmo após o parto, permanecestes virgem, ó Maria Imaculada. E enrolou e levaram e deram para a senhora que estava em perigo de morte no parto e ela conseguiu dar à luz com vida, né? E diante então da imagem original que nós temos aqui da Imaculada Conceição, uma imagem belíssima dessa época da imagem, ele diante dessa imagem fez a sua consagração à Imaculada Conceição. Era um santo de fé e com a mesma força que ajudava aos outros, tinha como mais uma missão: construir o Mosteiro da Luz. Padre Arnaldo é quem cuida do lugar e mostra as belezas. No alto, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, escolhida pelo próprio santo na época da construção. No chão, o túmulo, onde foi enterrado Frei Galvão. É lá também que encontramos a imagem considerada oficial do santo. Então aqui ele fundou esse mosteiro com a irmã Helena e arquitetou e construiu. Por isso então que lhe deram esse título de padroeiro da construção civil. Mais do que isso, ele constrói a vida, né? Constrói a paz, o amor ao próximo. E por isso que, depois da morte dele, há uma grande divulgação das virtudes de Frei Galvão. Aliás, o mosteiro abriga pessoas especiais que rezam por quem mais sofre fora daqueles muros. As monjas concepcionistas franciscanas da Ordem da Imaculada Conceição. O hábito branco e azul lembram aquela de maior inspiração. A fundadora é Santa Beatriz, representada por esta linda imagem no altar da igreja. O lugar acolhedor, onde que as ovelhas possam tomar água todos os dias, que é esse Jesus, né? A paz é a oração.
O motivo de estar esse mosteiro aqui é para acolher as pessoas, as ovelhas perdidas do rebanho do Senhor, que vêm nos procurar para ter uma orientação espiritual para a sua vida, né? Quando as pessoas estão muito tristes, deprimidas, vêm nos procurar para pedir as orações e o aconselhamento das irmãs. Então a gente segue os passos do nosso também pai Frei Galvão e fundador, né? Acolhendo as pessoas com esse carinho, né? E oferecendo esse lar acolhedor, como também o Frei Galvão, né? Foi pacificador das famílias, fez muita caridade também para com essas pessoas, né? No próximo bloco, vamos relembrar o milagre da canonização de Frei Galvão. Não saia daí! Para falar do milagre que elevou Frei Galvão aos altares, temos de primeiro voltar no tempo. Relatado à igreja em 2004, a história começou 5 anos antes, em 1999. Para nos ajudar a contar os fatos, fomos até Jaú, no interior de São Paulo. Às margens do rio Tietê, em um dos locais onde acredita-se que houve o dom da bilocação de Frei Galvão, lá existe um pequeno santuário dedicado ao santo. Também é por ali que mora a irmã Cláudia, na época braço direito da postuladora da causa de beatificação, hoje já falecida, irmã Célia Cadorim. Ela relembra que a professora Sandra Grossi, aos 29 anos, já havia sofrido 3 abortos espontâneos e praticamente tinha desistido da ideia de ter filhos devido à má formação do seu útero. Essa mãe, então, chamada Sandra Grossi, ela já estava com o terceiro parto, a terceira gravidez. E ela tinha um problema sério de útero, chamado um útero infantil, pequeno, né? E, além disso, ele era biforme, bifurcado, diz assim, né? Biforme quer dizer dividido. E não tinha como desenvolver um feto dentro de um úterozinho pequenininho e ainda bifurcado, né? Mas acontece que então ela já tinha abortado 3, com fortes hemorragias e caso grave. Então, a médica dizia para ela desenganar-se disso, né? Que não tentasse novamente porque ela vai perder a vida. Um pouco distante dali, na capital paulista, Sandra confirma. Eu não conhecia o Frei Galvão. Embora tenha nascido em São Paulo e o Frei Galvão realmente era muito conhecido em São Paulo, eu não conhecia. Eu vim conhecer realmente quando eu engravidei do Enzo. Eu tinha perdido já 3 bebês anteriormente, anteriormente ao Enzo. E eu já sabia que eu tinha um problema sério, um útero mal formado, que eu não ia conseguir engravidar, quer dizer, eu conseguiria engravidar, mas não conseguiria manter a gestação. Então, isso eu já sabia. Já tinha sido diagnosticado, já tinha feito todos os exames, já sabia que não daria certo. Mas, enfim, eu engravidei do Enzo e já estava esperando perdê-lo. Só que já estava tendo sangramento, dores, e já estava de repouso. Uma amiga da família apresentou o Frei Galvão pra gente. Ela veio falar sobre ele para minha mãe e perguntou se eu queria tomar as pílulas do Frei Galvão para poder ajudar na gravidez. E eu não conhecia, mas eu aceitei, óbvio, né? Eu aceitei. E no primeiro dia de novena, eu comecei a fazer uma novena, naquele dia mesmo que ela trouxe as pílulas. Ela trouxe um pacotinho com as 3 pílulas e mais uma água benta, lá do Mosteiro da Luz. E aí eu fiz o primeiro dia de novena e só fiz um pedido, que era para ter, para cessarem os sangramentos e também parar as dores, porque eu estava sentindo já muita dor. Mas o inesperado aconteceu. Em dezembro de 1999, nasceu Enzo.
Assim que ela começa a tomar as pílulas para cessar as hemorragias e diminui as cólicas, e ela consegue levar em frente. E levou até na 33ª semana, são 8 meses quase, né? Então, daí ela fez cesariana, né? A criança vinha normal tudo. Quando chegou, que nasceu a criança, o pai mostra na palma da mão o nenenzinho que era pequenininho, que mal cabia dentro da mão dele, né? Chamado Enzo. E daí, ainda é claro que não estava em condições de ficar fora de uma incubadora, né? Estava também ameaçado ainda, embora ela levou até o final essa gestação, mas o nenê ainda estava em perigo. Daí colocaram ele na incubadora, aos tratamentos médicos também, e diz que foi um outro milagre que acontece, que essa criança tão pequenininha, que mal cabia na palma da mão do pai, que ele dizia, mostrou assim a criança dentro da palma, né? Ele disse assim, nem mais de uma semana que a criança ficou lá, uma semana e pouco, a criança pequitita desse tamanho, ela saiu com 50 centímetros. Ela se evoluiu muito rápido e saiu perfeita da incubadora. Então é chamado um segundo milagre dentro desse milagre. Né? O primeiro milagre dela conseguir levar a termo, e o segundo milagre de conseguir que essa criança também se evoluísse, né? Pequenininha como era e quase sem poder respirar, com o trabalho, o tratamento de incubadora, né? Ela ainda, e uma semana depois, ela tinha ganhado peso e comprimento, né? E ficou, não estava nem um mês no hospital, levaram ela para casa. Feliz com a graça, Sandra prometeu propagar a história para ajudar a disseminar a devoção a Frei Galvão. Prometeu, mas esqueceu? Eu estava vivendo a minha vida muito bem e uma madrugada eu não conseguia dormir. De jeito nenhum, não conseguia, virava de um lado, virava do outro. Eu não tinha preocupação nenhuma, não estava com nada na cabeça que me impedisse de dormir, não tinha nada. Estava super bem, só que eu estava extremamente cansada. Só que eu não conseguia dormir. E aí eu virava de um lado, virava do outro. E eu falei assim, conversando com Deus, né? Eu disse, oh, meu Deus, eu não consigo dormir, não, por quê, né? Meu Deus, me ajuda. Aí eu ouvi uma voz, assim, como se estivesse no meu quarto, do meu lado, falando assim, mas você é muito boa para pedir as coisas, só que você não faz o que você fala que vai fazer. Você obtém as coisas e não faz. E aí eu sentei na cama, falei, eita. Acordei meu esposo, falei, você ouviu? Ele ouviu o quê? Você não ouviu alguém falando comigo? Aí ele, não, dorme, mulher, tá de madrugada. Aí eu assim, não é possível, eu ouvi. Falei, mas o que eu tô precisando fazer? Eu tô em falta no quê? E me veio, né, toda a história do nascimento do meu filho, das graças. Eu falei, poxa vida, eu esqueci disso. Quando o relógio da sala marcava 4 horas da manhã, Sandra pegou uma folha de papel e uma caneta e começou a escrever. A carta seria escrita para contar às monjas do Mosteiro da Luz todo o ocorrido. Na época, quem selecionava em São Paulo os testemunhos de possíveis milagres era a irmã Cláudia. Pelas mãos dela passaram mais de 30 mil relatos. E o caso de Sandra foi um dos que mais chamaram a atenção. A carta chegou às mãos da postuladora, irmã Célia, que leu e respondeu na mesma semana. O segundo contato foi feito por telefone. Irmã Célia interessou-se pela história de mãe e filho e contou a Sandra tudo sobre o processo de canonização de Frei Galvão que estava em andamento. Provas médicas foram levantadas e o processo, que durou 3 anos, comprovou o milagre. Para continuar o processo lá na Itália, a Santa Sé também pegou todo o processo, levou para vários médicos que também não são ligados à igreja, para atestarem a veracidade e para também dizerem que seria impossível
de eu engravidar, de eu ter o Enzo, de tudo mais, de tudo isso que aconteceu. Seria assim, não teria chance nenhuma, humanamente falando, porque você não pode colocar como um milagre algo que poderia ser possível de acontecer. Não é um milagre, é uma graça. Sandra e Enzo não só participaram da missa de canonização em maio de 2007, celebrada no Campo de Marte, em São Paulo, como subiram até o altar e encontraram-se com o Papa Bento XVI. Vamos e definimos como santo o Beato Antônio de Santana Galvão e o inscrevemos na lista dos santos. Estabelecemos que em toda a Igreja ele seja devotamente honrado entre os santos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje Enzo está com 23 anos e estuda medicina. Eu lembro da gente lá em cima não, né? Lá perto do palco, esperando. Teve um pronunciamento bem grande, pelo menos na minha cabeça era bem grande, demorado. Até a hora que realmente fomos falar com o Papa, né? Recebi as bênçãos, eu fiz minha primeira comunhão naquele momento. Foi, assim, acho uma experiência que poucos têm no mundo, né? Ou já tiveram, fazer a primeira comunhão com o Papa. Ainda mais num evento que foi direcionado para algo relacionado a você, né? Agradecer, mas não só por agradecer com a finalidade de ajudar, dar mais visibilidade para as próprias freiras que fazem as pílulas e que distribuem e divulgam a palavra e as graças para mais pessoas poderem sentir o que nós sentimos, né? Assim como ele, nós podemos trazer os ensinamentos que são passados na própria igreja, né? De sempre tentar ajudar o próximo, fazer o melhor possível em qualquer situação, de acordo com o que nós acreditamos que seja o melhor na nossa própria fé. Então, imagino que ele seja o modelo perfeito de um bom católico, até porque é difícil a gente se espelhar em alguém que não erra, porque com qualquer erro que a gente cometa, a gente acaba se distanciando desse exemplo. Eu sempre acreditei, sem saber, né, na providência divina. Não tinha essa consciência de que tudo está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, porque aí eu vou juntando tudo o que aconteceu na minha vida e vai me levando para para a canonização, sem eu saber. Eu poderia, naquele dia que me foi apresentado o Frei Galvão, não ter pego as pílulas, por exemplo. Porque eu era extremamente devota à Nossa Senhora Aparecida, eu poderia só falar, não, ela vai, né, me ajudar. Só que, é claro, como uma boa católica que eu fui, já criada no catolicismo, eu tenho grande apreço por todos os santos. E quando apareceu o Frei Galvão na minha vida, eu também gostei, né? Falei, vou tentar, por que não? É muito raro o Papa fazer canonizações fora de Roma. E, nesse caso, aconteceu aqui em São Paulo a canonização do primeiro santo nascido no Brasil. Ele era uma pessoa que viveu do Evangelho, e isso todos nós somos chamados a fazer todos os dias. Era um homem de profunda oração, uma pessoa muito sintonizada com Deus, um homem de Deus. Os seus santos conhecidos são conhecidos como pessoas de Deus. E Frei Galvão era um homem de Deus. E isso é outra coisa que nós temos muito a aprender todos os dias, né? A gente tem que se converter mais e mais a Deus, ser pessoas de Deus. É claro, a sua grande caridade, o amor ao próximo, aos pobres de maneira geral e aos doentes, a prática das obras de misericórdia. Ser santos é condição para entrar no céu. Jesus lembrou, sede santos porque Deus é santo. Só entra junto de Deus quem é santo, portanto, é a nossa busca diária de sermos um pouco mais santos ao longo desta vida.
daqui a pouco, no Arquivo A, vamos conhecer um santuário dedicado a Frei Galvão na cidade onde ele nasceu, Guaratinguetá. A devoção a Frei Galvão está em crescimento no Brasil. Na cidade onde o santo nasceu, está o seu santuário. A igreja de Frei Galvão foi elevada a esta categoria em 2010 e recebe cerca de 1 milhão de devotos por ano. Frei Galvão deixou uma herança e um legado de fé muito expressivos. Do lado de dentro, a simbologia artística chama a atenção. Nesta pintura, ele visita residências das senhoras grávidas que tinham dificuldades no parto. Dotado de vários dons paranormais, aqui ele levita, fica acima do solo, principalmente quando rezava ou viajava. Uma imagem de madeira foi esculpida com a provável estatura dele. Ainda é possível encontrar uma imagem de Santana, mãe de Maria, homenageada no nome do santo. Essa igreja, atual Santuário de Frei Galvão, nasceu como uma pequena capela dedicada a São José. Quando o Frei Galvão, em 1998, foi beatificado, a capela de São José se tornou Comunidade de São José e Frei Galvão. No ano de 2007, com a canonização de Frei Galvão, esta comunidade então teve o seu novo padroeiro. Se tornou Comunidade Capela de Frei Galvão. À medida que foi crescendo o número de fiéis, romarias e devotos que procuravam essa igreja para expressar a sua fé, sua devoção em Frei Galvão e buscar as pílulas de Frei Galvão, é claro, essa igreja foi adquirindo uma característica de santuário. De tal modo que no ano de 2010, no dia 8 de dezembro de 2010, o cardeal Dom Damasceno elevou esta comunidade a santuário. Então nós estamos aí com quase 12 anos em que aqui é o Santuário de Frei Galvão, único santuário nesta diocese dedicado a Frei Galvão e de modo especial na terra onde ele nasceu. Esse é o diferencial deste santuário. Estamos no Santuário de Frei Galvão, na cidade natal do primeiro santo brasileiro. Eu vim pela primeira vez, para conhecer a Aparecida e o santuário e para agradecer Frei Galvão também pelo milagre das pílulas que fez, na vida do meu marido. Há 4 anos ele teve um AVC e mesmo evangélico aceitou, fazer a novena de Frei Galvão comigo e tomou as pílulas. E após isso ele foi totalmente curado. E a devoção é tanta que está previsto para um santuário novo ser construído aqui neste local. Na Alameda, ao lado do atual santuário, um terreno de 100 mil metros quadrados vai abrigar um novo espaço sagrado de devoção. A atual igreja já é pequena, para receber os fiéis. Por semana nós recebemos aproximadamente 100 ônibus de romarias que aqui chegam e as nossas estruturas vão se tornando insuficientes para acolher esse tão grande número de fiéis. Então, a Arquidiocese aqui de Aparecida criou um projeto, já existe um projeto pronto, aprovado, de construção de um novo santuário, num terreno de aproximadamente 100 mil metros quadrados, anexo a este santuário. No ano passado, no dia 25 de outubro, nós inauguramos a primeira etapa de construção desse novo santuário, que consistiu na terraplanagem preliminar, na drenagem, na construção da Alameda de Frei Galvão, onde se encontrará um grande monumento e a imagem de Frei Galvão, abençoada pelo Papa Francisco, e
também concluímos essa primeira etapa, chamada de etapa Laudato Si, porque nós plantamos 3.000 mudas de árvores da Mata Atlântica num grande parque que está sendo reflorestado e que vai ser uma área verde deste santuário. A nossa ideia é que antes de construirmos um santuário de pedra, é preciso cuidar do maior e mais belo santuário que Deus nos deixou, que é a nossa casa comum, o nosso planeta Terra. E para construir uma estrutura tão grande é preciso comprometimento. E os romeiros de Frei Galvão e moradores da região do santuário estão empenhados. Pensando nisso, para continuar esta gigantesca obra, o santuário quis presentear os devotos sorteando uma rifa, que premiou com uma paixão nacional. Caso não exista em sua memória nenhum momento que envolva um Fusca, é porque ainda você é muito jovem. O carro foi um dos mais populares e mais fabricados no Brasil. E esse modelo 86 cumpre um papel importante. Despertar no coração das pessoas o desejo de se tornarem solidárias, de ajudar. A arrecadação com a venda dos bilhetes desse Fusca, ela é voltada para as melhorias do nosso santuário. Então, é lógico que existe o desejo de ganhar, de levar o carro para casa, mas muito maior é o desejo de contribuir com a construção deste santuário. Muito maior é o desejo de ajudar o Santuário de Frei Galvão. Presente de um devoto já falecido, o carro abrilhantou as comemorações da novena e festa, ocorrida em outubro. Tem fiel que fez questão de participar. E nós, particularmente, desde o começo dessa vida de Frei Galvão, nós acompanhamos, né? Eu, como músico aqui de Guaratinguetá, nós fizemos um CD pela obra de Frei Galvão. Então nós fomos à Câmara, contactamos todos os músicos, aqueles compositores. Foi um trabalho muito bacana no começo, onde ele era beato, né? E isso aí cativou muito a gente procurou se inserir na obra de Frei Galvão, nas coisas boas que ele proporcionou a tantas pessoas e está proporcionando. E olha a grandiosidade que nós temos hoje para Guaratinguetá e para a vida do Brasil todo, né? O nosso santo brasileiro, né? Então isso é muito importante para todos nós. Desde o comecinho nós acompanhamos esse progresso, aqui ainda era um chão de terra, e isso foi crescendo, e a gente está esperando muito mais, né? Não só para Guaratinguetá, mas para o nosso Brasil todo, para aquelas pessoas de fé. Em momentos festivos como este, em que um carro é sorteado para os devotos de Frei Galvão, é muito importante para despertar a solidariedade. Ganha quem levar o carro para casa, mas também ganha o santuário, que vai adquirir recursos para a construção do santuário novo. E chegou o momento. Os freis que cuidam do santuário misturam todos os bilhetes vendidos, carregam até o palco. Agora vamos conhecer o vencedor. Ele ficou sabendo na hora, com uma ligação. A alegria toma conta do lugar. Por um acaso você comprou um bilhete? Comprei um só. Parabéns, você acabou de ganhar o Fusca de Frei Galvão! E de onde vem tamanha devoção? A cidade do Santo está dentro do território da Arquidiocese de Aparecida. Todos os anos, em 25 de outubro, a cidade para e festeja Frei Galvão. Somando festa e novena, são 10 dias de celebrações em que milhares de devotos passam pelo santuário. E com eles muitas histórias de graças, milagres e empenho. A Ana Paula é devota e já fez serviços voluntários em diversas áreas do santuário. A dedicação foi tamanha que há 3 meses foi chamada para ser funcionária da igreja. Eu vi a chegada dos franciscanos aqui no santuário. Aí eu tive vontade de voltar a ser voluntária numa igreja.
e eu morava aqui perto, num bairro próximo aqui do santuário. Mas eu já tinha feito esse voluntariado há muitos anos atrás, quando eu tinha 13 anos, no Santuário Santo Expedito. E quando eu vi que os franciscanos estavam chegando aqui, os freis estavam chegando aqui, eu falei, eu vou voltar, eu vou pedir. Aí eu vim, conversei com o frei Roberto, falei para ele esse sonho de voltar novamente a fazer parte da equipe da liturgia no santuário. Aí eles estavam no santuário, chegando aqui no santuário de Frei Galvão. Aí ele falou, se você procura coordenadora, aí eu procurei, a gente fez todo o curso e eu comecei. Fiquei 1 ano, assim, sendo voluntária na liturgia. Depois eu fui convidada para ser voluntária na Casa das Pílulas. Aí eu aceitei o convite, eu vim por amor. E eu faço por amor. Eu amo o que eu faço, tanto como voluntária como funcionária. Eu amo o Frei Galvão por devoção, amo os devotos que vêm aqui, acolho com muito amor, amo toda essa equipe que está aqui no santuário, sabe? E como receber tanta gente de fé sem pessoas como a Ana Paula? São muitas graças e muita gratidão. Fiz a biópsia e deu um câncer de mama mais abrasivo, né? Mas que reagia bem ao tratamento. Comecei o tratamento, fiz 1 ano de quimioterapia, terminei, retirei a mama. E graças a Deus hoje eu tenho a graça que Deus me deu, que eu estou curada do câncer. Briguei com o Frei Galvão, falei para ele, eu sou devoto Nossa Senhora, o senhor também é, então vamos na frente cuidar de mim. E a graça veio de Frei Galvão. Fiz o uso da pílula, né, com muita fé, que é o que salva nós é a fé. Temos que ter muita fé, que Deus ajuda, Deus dá a força e a graça para a gente vencer. Aí eu sonhei com ele de noite, ele apareceu e falou assim, eu vou curar suas pernas, porque você pediu com fé e muita oração, né? Então eu venho todo ano, eu agradeço. No dia da festa do santo, já no fim da tarde, os devotos participaram de uma procissão, seguida por uma missa solene, celebrada por Dom Orlando Brandes. Para o arcebispo, é importante relembrar e imitar Frei Galvão em suas virtudes. Santo Frei Galvão é o apóstolo da caridade e da paz. É isso que o Papa Francisco pede para todos nós, a Igreja da Caridade, e de nós sermos instrumentos da paz. E estamos numa situação de tanta violência, polarização, armamentos e tantas outras coisas. Também falta a paz nas famílias e falta a paz no mundo inteiro. Então, Frei Galvão, apóstolo da paz, aprendemos com ele aquela bem-aventurança. Bem-aventurados os pacíficos, são chamados filhos de Deus. Mas há uma lista muito grande desse mestre, Frei Galvão, que nos ensina a ser a igreja em saída, porque ele a pé visitou 9 grandes cidades de São Paulo e mais Rio de Janeiro a pé. Portanto, é o santo da missão e é o santo da pacificação. Por quê? Trabalhou pela paz na família, pela paz na igreja, que havia muitos conflitos. Vamos aprender com Frei Galvão, sermos também construtores, não é verdade? Ele entendia destes assuntos, mas principalmente o amor aos pobres. Ele chegava a pagar as dívidas dos pobres e visitava esses pobres, abriu o seu próprio peito com o sangue para se consagrar a Maria. E teríamos, queridos irmãos e irmãs, muitos outros aprendizados na escola do grande mestre Santo Frei Galvão. Hoje o Arquivo A mostrou um pouco do santo que visitava muito as casas, as famílias, os doentes. Precisamos muito disso hoje. Ele tinha muita bondade, muita misericórdia, muita gentileza com as pessoas. Quanta paciência, quanta bondade podemos tomar de exemplo. Homem da oração e do trabalho, pois ele mesmo foi operário. Trabalhador e construtor, ele é o padroeiro da construção civil, aquele que ajudava as grávidas, ajudava a nascer a vida.
todos que fazem a experiência de alcançar uma graça pela intercessão de Frei Galvão acabam se tornando pessoas que divulgam, e assim a devoção vai crescendo, acabam se tornando missionários de Frei Galvão. Eu volto a te perguntar, o que torna alguém santo? Talvez amor ao próximo, fé, perseverança, gratidão à vida, caridade. Essas e outras virtudes fizeram muito parte da vida de Frei Galvão e também pode fazer parte da sua vida. O Arquivo A de hoje fica por aqui. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.